pessoal, tudo bem? Professora Alicia Pilger de Literatura do Federal Online por aqui e hoje nós vamos começar um mini curso em 5 episódios sobre nada mais nada menos, eu vim até uniformizada para isso, O Drible, que é o romance do atual edital da Federal do Paraná. Neste primeiro episódio nós falaremos sobre o autor, Sérgio Rodrigues, e a estrutura e a publicação deste livro, certo? Vamos começar lá então. Quem é Sérgio Rodrigues? Afinal, ele está vivinho da Silva. Ele é um escritor mineiro, ele nasceu em 1962 na cidade de Muriaé, ok? E ele se muda em 79 para o Rio de Janeiro, onde ele vive até hoje. No Rio, ele estudou jornalismo e a partir dessa sua formação periodística, ele trabalha não só como escritor, mas também como crítico. Eu quero chamar muita atenção para a sua coluna na Folha de São Paulo, que ele publica até hoje. A gente tem textos de todos os temas possíveis, mas eu chamo muita atenção, evidencio a presença da etimologia, da metalinguagem dentro das crônicas e das colunas que ele escreve lá no jornal. Eu recomendo que você dê uma olhada em vários desses textos, porque eles são muito bem escritos e eles conseguem dialogar com tudo que a gente discute com a literatura, certo? O Sérgio Rodrigues, ele foi premiado com este livro aqui pelo Prêmio Oceanos, que antes, no momento da publicação e quando ele ganhou, se chamava ainda Portugal Telecom, que é simplesmente um dos maiores prêmios em língua portuguesa de literatura, certo? Vamos lá então. Por que ele escreveu este livro que foi publicado em 2013? De acordo com o autor, Sérgio Rodrigues, em uma conversa em uma livraria junto com a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro estava na plateia, você consegue ver toda essa entrevista no YouTube. Ele diz que a origem do livro, a ideia, foi justamente o fato de nós não tínhamos até então um romance, ficção em livro que trabalhasse com o futebol, que é simplesmente o maior esporte do contexto brasileiro, o que tem mais visibilidade, certo? Nós tínhamos o clássico Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio. A gente consegue ver a força do que é o futebol na obra dele, assim como no que é Uruguai, de fato, nosso país vizinho. Nós tínhamos também O Paraíso é Bem Bacana, de 2006, do André Santana, que tinha um personagem principal, atleta, jogador de futebol, de 2006, e surge esse livro. Na sequência, o José Trajano em duas obras, Os Beneditinos e o Tijuca América, que também fala sobre a questão do América, do Rio de Janeiro, que é um time bem importante aqui, vai sair, mas na sequência. Então ele vai ser um livro pioneiro e é considerado um dos mais importantes, misturando a literatura, a ficcionalidade e o futebol, esse grande esporte que a gente vai ver dentro do livro, mas também fora do livro, no sentido teórico, de análise, pensar o futebol enquanto uma arte, um futebol poesia, um futebol prosa, desenvolvido pelo Pasolini. Isso vai ser muito importante para a gente pensar a relação entre os dois. Nós temos, além disso, desse livro, o futebol presente em diversas formas de literatura brasileira, como crônicas. O Nelson Rodrigues escrevia excelentes crônicas, inclusive em 2012 uma crônica dele foi cobrada na prova de compreensão e produção textual, que a gente chama de redação, da UFPR, num texto, numa proposta argumentativa, opinativa. Também falando sobre o futebol, nós temos poemas do Ferreira Goulart, que é outro autor cobrado neste ano na prova. O Vinícius de Moraes também, o futebol aparece em diversos momentos da literatura brasileira. Mas, como romance, como ficção mais extensa, este livro aqui, ele vai ser muito forte enquanto pioneiro. O futebol não é só tema. O futebol aqui é um personagem do livro, certo? Vamos lá então. Publicado em 2013, premiadíssimo, publicado pela Companhia das Letras, que é uma das maiores, se não a maior editora brasileira.
sobre o que trata e como que é organizada essa obra. O livro, ele tem essa estrutura de epígrafe, que são esses textinhos que abrem com citações à obra. Vou mostrar para você aqui. Aqui estão as epígrafes e elas são bem importantes. Por quê? Porque esse livro, ele é muito bem escrito, excelentemente escrito. E quando você já lê as 3 epígrafes, uma delas do Mário Filho, que é O Negro no Futebol Brasileiro, um livro teórico muito importante sobre a história do futebol no Brasil, citado dentro da obra. Temos o Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino muito importante, e temos Copo de Leche e Copo de Rum, que era a dupla punk caipira do Neto dentro da obra. Nós já conseguimos ver algumas dicas, algumas pistas do que é que vai acontecer dentro dessa obra. As respostas todas estão aqui. E agora, antes de falar sobre os capítulos e a estrutura, os narradores, eu vou falar sobre a minha experiência enquanto leitora dessa obra. Quando saiu o edital do UFPR de 2024, eu li a lista e falei: um livro que eu não conheço, literatura contemporânea, vamos ver a sinopse. Vi a sinopse, abri algumas resenhas e essa foi a minha cara quando eu descobri que falava sobre futebol. Eu não sou do rolê futebol, gente, não entendo nada de futebol. Eu sou do rolê badminton, né? Que inclusive é mais pra Índia do que pro Brasil, né? A questão é, gente, eu fiquei assim: ok, vamos lá, dar uma chance pro livro, até porque eu vou ter que dar aula sobre esse livro. Peguei o livro, li. Me incomodei muito com um fato, é que esse livro, ele sai muita testosterona, considerando até essa relação entre pai e filho, entre o Murilo filho e o Neto, e por aí vai. Ok, achei bem construído o livro, considerando a estrutura narrativa. Eu fui ler um tempo depois, uma segunda vez, e galera, o livro me pegou na segunda leitura. Por quê? Ele é muitíssimo bem construído. Como eu disse, a epígrafe já adianta tudo. E o livro, ele brinca com o leitor porque ele vai fazendo vários dribles. A gente vai vendo que o futebol está em primeiro lugar, mas não é só o futebol. Porque o futebol também é esse ambiente que vai funcionar para driblar o leitor e driblar os próprios personagens dentro do livro, certo? Ou seja, o livro, ele tem uma construção muito bem pensada, portanto, a minha segunda leitura foi assim: caraca, que livraço, apesar da testosterona, ok? Então, assim, o livro, ele adianta muita coisa das respostas que o Neto, e a gente vai falar sobre o enredo da obra no segundo episódio, que o Neto não havia entendido e que a gente vai aos pouquinhos entendendo. Como aquela experiência de assistir um filme pela segunda vez e você percebe que o filme te deu várias informações que você não prestou tanta atenção na primeira vez, que já respondia um mistério, a morte, alguma coisa assim. Essa é a estrutura desse livro. Então, a partir das epígrafes, que a gente já vê até mesmo a ficção, a banda ficcional Copo de Leche, Copo de Rum, que era do Franco e do Neto, a gente percebe 5 capítulos. O primeiro, ele não é nomeado, e na sequência nós vamos ter capítulos nomeados, a começar pelo If You Had a Friend Like Ben, em relação a Michael Jackson, certo? O segundo capítulo, a gente vai perceber a presença metalinguística da obra. Por quê? Porque nós vamos ver... Deixa eu ver aqui já. Porque o Peralvo não jogou na Copa. É o livro do Murilo Filho dentro do livro, certo? A gente tem um livro dentro do romance. E na terceira, a gente vai ter o Pop Não Tem História, só Revival. Por fim, nós vamos ter Por que Peralvo não jogou na Copa. E daí o livro termina. Então essas são as divisões. Um capítulo sem título, na sequência uma menção pop, a música do Michael Jackson. Depois o capítulo que é o livro do Murilo Filho, o pop, que só tem Revival. E por fim,
mais um capítulo que fala do livro do Murilo Filho. Isso é bem importante para a gente ver a relação entre os narradores. Nós temos narração aqui em terceira pessoa, nós temos também esse você o tempo todo. Você viu isso, você viu aquilo, você fez isso, você ouviu e por aí. E temos ainda uma primeira pessoa bem marcada, tá? Como que a gente faz para dividir esses narradores? Nos momentos em que temos o livro do Murilo Filho, porque Peralvo não jogou na Copa, nós temos a primeira pessoa, certo? Quando nós temos o neto rememorando a sua vida, as suas memórias, nós vamos ter essa terceira pessoa mesclada com essa segunda. Quando a gente vê, por exemplo, a primeira página do livro, olha lá, a TV é uma velha trambolhuda de tubo de imagem. O lance não deve ter mais de 10 segundos, mas com as interrupções de Murilo, enche minutos inteiros, enquanto ele narra sem pressa, pause, play, o que na época foi narrado como assombro. O que você vê primeiro é uma imagem parada que logo identifica como da Copa de 1970 pelo short da seleção brasileira, que é de um azul mais claro que o habitual, além de escandalosamente curto para os padrões de hoje. Nós vemos essa terceira pessoa e temos um você. Quem é esse você? É o próprio Murilo Neto. Eu confundo Murilo Filho e Murilo Neto. Então vamos lá, Murilo é o pai e o Neto é o filho. É o próprio Neto lembrando sobre a sua vida. E no finalzinho, depois da morte, zero spoiler aqui, porque você precisa saber já, né, que alguém morreu. Depois da morte do Murilo, do pai, nós vamos ter explicitamente essa voz que rememora as relações entre pai e filho em primeira pessoa. Então tem uma mistura bastante grande. O que você precisa lembrar é, temos diversos tipos de narradores, a primeira pessoa especialmente marcada no livro do Murilo sobre o Peralvo. Temos a terceira pessoa junto com esse você, essa interlocução com o neto do passado. E por fim, e daí eu vou ler o finalzinho aqui para você ver qual é a relação que a gente tem com a primeira pessoa. Então a gente tem lá, ó. Quando penso no presídio, a primeira imagem que me vem à cabeça é de uma ilha não muito diferente das que avisto agora do Joá. Corcovas negro-acinzentadas, quase na linha do horizonte. A Ilha do Diabo, onde o governo francês trancafiou o capitão judeu Alfred Dreyfus, vítima de alguma conspiração antissemita, e onde os doutores Doug Phillips e Todd Newman foram encontrá-lo por obra daquele puro acaso que ditava o comportamento do túnel do tempo. E segue. Ele fala, sei, não sou doido, que essa imagem de presídio é uma criancice. Demorou, mas finalmente, aos 50 anos, que é a idade que o neto está aqui, estou farto de criancice. E ele segue. Olha a primeira pessoa extremamente marcada na voz do neto, certo? Então vamos lá. Nós temos 5 capítulos, temos várias vozes para falar sobre a relação entre esse pai e esse filho, que é uma relação extremamente conturbada. E a gente ainda precisa falar de um elemento que é, esse livro é ficcional, quando você vê a ficha catalográfica. Mas nós também podemos utilizar o termo metaficção historiográfica. Que raio de termo é esse? Metaficção, você usa, certo, a ficção ali e fala dela mesma. E também nós temos historiográfica. O que significa isso? Metaficção historiográfica. Você pega a história real, factual, certo? E você coloca dentro do livro como personagens. Nós temos vários personagens que viveram de fato, que não são ficcionais, como Peralvo, como Murilo e como o Neto. Então a gente vai ver, por exemplo, e essa é uma questão por não entender de futebol que me gerou uma confusão durante a leitura de tão bem escrita que é essa obra. O Peralvo vai jogar com o Pelé.
O Pelé, obviamente, eu que não entendo nada de futebol, conheço, certo? E daí eu terminei de ler a obra na minha primeira leitura e falei, nossa, eu nunca ouvi falar desse hiperalvo. Já ouvi do Pelé, já ouvi do Garrincha, já ouvi de vários que foram mencionados, até Neymar é mencionado aqui, de vários jogadores dentro da obra, mas o Peralvo não. E eu coloquei, gente, para pesquisar uma foto da cara do Peralvo. E daí eu descobri que ele é realmente uma criação do Sérgio Rodrigues. E isso me convenceu ainda mais da excelente construção dessa obra. Aí você pode me perguntar, professora, qual é, né? Você achar que o Peralvo existiu, sendo que ele tinha os poderes lá de ver um segundo a mais e ver a aura das pessoas. Primeiro, a gente vive no Brasil. A gente vê vários sincretismos por aí. Segundo, tem sinestesia, que é uma condição neurológica que dá para ver cores e tudo mais, vai saber. Então, existe essa possibilidade da gente pensar o que é místico, o que é mágico dentro do que é a realidade brasileira, porque a gente vive no Brasil, certo? A gente sabe como que é a realidade brasileira. Então, a gente vê como metaficção historiográfica a mistura de história factual com personagens ficcionais, certo? Então, este foi o nosso primeiro episódio do nosso mini curso sobre o drible, que a gente vai falar sobre futebol. No segundo episódio, nós iremos analisar o enredo e os diversos dribles dentro da obra. Já falei de um, que é o drible com o leitor, que a gente fica o tempo todo tentando entender antes do que a narração, e a gente percebe que a narração já havia nos dado vários detalhes e dicas, informações subliminares. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!